formalmente iniciamos nossa aula de hoje, dia 27 de abril. Então, o que eu organizei para vocês hoje, né, para a gente discutir, é a revisão do capítulo 2, né, gestão de carreira e estratégia nas organizações. Então, eu vou estar discutindo com vocês o capítulo 2, que foi explanado para vocês nas nossas aulas presenciais ainda. Então, eu vou estar retomando alguns conceitos e algumas discussões chaves que nós tivemos durante a aula, na época que ela era uma aula presencial. Na verdade, é uma retomada de conteúdo, e eu também vou estar dando alguns spoilers sobre a nossa avaliação. Como vocês sabem, a nossa avaliação ela é um estudo de caso, com 4 ou 5 questões, se eu não me engano, né? Mas são questões que estão relacionadas ao conteúdo que nós tivemos, que vocês vão identificar no estudo de caso as respostas para as perguntas que eu trago para vocês, que estão relacionadas ao conteúdo, tá bom? Então, não tem nada de sete cabeças. Tenho certeza que vocês vão fazer essa prova tranquilamente e vão sair com muito êxito dessa disciplina nessa primeira parte. Então, vou espelhar para vocês os slides que nós vimos na aula presencial sobre o capítulo 2, desculpa. E vocês, na verdade, eu fiz alguns cortes porque elas são pequenos detalhes. Então, esse PowerPoint que eu vou mostrar para vocês agora, ele já está no Moodle. Se vocês estiverem com dificuldade de acessar, me perguntem, que eu mando também no grupo, né, do WhatsApp, para que vocês tenham acesso a todas as aulas, né, que foram dadas nos slides, tá bom? Então, vou apresentar agora para vocês, espelhar os slides para vocês acompanharem. Estão vendo já a minha tela, não é isso? Vamos lá. Gente, como eu falei para vocês, o capítulo é o capítulo 2, Carreira e Gestão Estratégica de Pessoas. Também é do livro de Joel Dutra, Gestão de Carreira nas Empresas Contemporâneas. Tá? E é um capítulo muito interessante, instigante para refletir sobre a importância de boas práticas de gestão estratégica de pessoas relacionadas à carreira. Tá? E aí, no primeiro momento, ele traz uma discussão de porque poucas empresas no mundo inteiro trabalham com gestão de carreiras, né? O que se dá a falta da gestão de carreira nas empresas, da falta de políticas de cargos e salários nas organizações. Porque eles fazem essa associação de que investir em carreira está igualmente, né, influenciando em ajudar, né, em termos de remuneração. Então, eles associam carreira com perdas financeiras, com compartilhamento de lucros ou com aumento de remuneração. E não necessariamente isso tem a ver com perdas de lucratividade, pelo contrário, tem a ver com ganhos. Quanto mais você investe na carreira do seu funcionário, mais você vai ter condições, né, de ter uma maior lucratividade. Isso é uma das discussões que a gente sempre teve, né, durante as nossas aulas, que investir em carreira, investir na profissionalização dos funcionários, é investir na lucratividade e no crescimento organizacional. Essa é a primeira discussão. E aí, a gente fez até uma dinâmica em sala de aula, sobre a ideia de compreender quais as expectativas das pessoas e quais eram as expectativas da organização. Isso tem a ver com um novo contrato psicológico. Vocês estão lembrados que a gente fez uma dinâmica em sala, se eu não me engano, era Bruno, Luca e Manuela foi para psicologia, né? Luca e Manuela, e depois Bruno e outra pessoa que eu não recordo o nome agora, não sei se foi Vanessa, não lembro. Foi eu sei que Bruno e outra pessoa que eu não lembro agora o nome, né? É, deixa eu aceitar aqui a pessoa.
E aí, gente, a gente fez essa dinâmica em sala, né, para fazer alguns ajustes de contratação. E aí eu falei, gente, vocês precisam fazer algo bem absurdo para a gente ver até quanto a empresa pode contribuir ou pode corresponder às suas expectativas de um contrato psicológico, né? Afinal, qual a importância, né, do novo contrato psicológico? O que é o contrato psicológico? É um acordo verbal, isso é muito importante que você saiba, porque tem uma pergunta sobre o novo contrato psicológico, tá? Qual a importância do contrato psicológico nas organizações? É porque acorda verbalmente, né, é uma conversa entre funcionário e patrão, para que eles entrem em acordo sobre as expectativas que ambos têm. Quais as expectativas da empresa sobre o funcionário e quais as expectativas do funcionário na empresa. Então, precisa ser uma via de mão dupla, tá? Então, o novo contrato é um acordo verbal em que um precisa informar quais expectativas que tem sobre a organização, inclusive pelo fato de, imagine que eu fui promovida para um determinado cargo, mas eu não recebo treinamento, eu só sou jogado naquele cargo. Né? Então, se houver um contrato psicológico, um acordo verbal, o funcionário pode, nesse momento, informar, olha, eu aceito a promoção, quero a promoção, mas eu também preciso de um treinamento para esta determinada área, porque, né, vai auxiliar os meus processos, eu vou me sentir mais capacitado para conduzir a equipe que vocês, né, me deram. Então, dentro dessa perspectiva do novo contrato psicológico, não é nada mais, nada menos do que o acordo entre empresa e funcionário, tá bom? Entre pessoas e organização, como tem no slide informando. E aí a gente discutiu em sala qual era a principal forma de reconhecer o colaborador, o que é que o colaborador espera de reconhecimento, né? O reconhecimento vem no próprio sistema de valorizar ele, no sentido de dizer assim, foi bom o que você fez, eu gostei do que você fez, ou o reconhecimento vinha em termos de reconhecimento de valor, aumento salarial, promoção, benefícios sociais, no sentido, vou pagar uma viagem, vou dar um brinde para você no final do mês e por aí vai. São formas de reconhecer o colaborador, né? Quando uma empresa deve reconhecer, a gente tem que ter um equilíbrio quando a gente vai reconhecer os funcionários. Por quê, gente? Porque nem pode, tudo que a pessoa fizer, dizer, tá muito bom, ótimo, foi muito bom o que você fez, porque aí fica parecendo que não é verdadeiro que você está dando como feedback de reconhecimento, que você dá feedback por tudo, valorizando tudo que ele faz. É importante valorizar tudo? Mas saiba ponderar, né? Nem criticar demais, nem reconhecer, nem dar feedbacks positivos demais, porque acaba que gerando um sentimento de não crédito para aquilo que você disse, fica parecendo que ele sempre faz tudo muito bom e ele nunca pode superar mais as expectativas que a empresa quer dele, entendeu? Tá dando certo o acompanhamento, gente? Vou ter aqui só para aceitar um aluno. E o que vocês tiverem dúvidas, desliguem o microfone e falem. Professor, olha o chat, que eu volto, tá bom? E aí, gente, quando reconhecer, ponderar o equilíbrio entre o que se espera do funcionário e o que o funcionário espera da empresa. Quando? Às vezes é quando ele atende uma meta, a tarefa que ele realiza no final, você sentar com ele, dar feedback, ou quando ele fizer algo que você não esperava que ele fizesse e que ele superou as expectativas daquilo que você pediu. Então, ele está acima das expectativas que foram dadas a ele, tá? Outra questão que a gente discutiu na aula é que nessa época, né, nas organizações contemporâneas, e nós, enquanto funcionários, né, empregados de organizações, a gente reconhece que há uma mobilidade enorme das pessoas nos interiores da organização quanto no mercado. O que é isso? Né?
a ideia de pensar que nós, enquanto empregado, a gente espera mudar de cargo, mudar de setor, vivenciar novos desafios organizacionais e também a gente espera desafiar o mercado de trabalho e essa mobilidade significa movimento, né? Movimento das pessoas em diversos cargos na organização, diversas áreas de conhecimento, como também eu, enquanto profissional, eu também tenho a possibilidade de atuar em diversos mercados, em diversas áreas, né, colocando para o mercado o meu conhecimento, tá certo? E aí, né, dentro dessa mobilidade de mercado e de organização interna, eu tenho o que eu já falo muito para vocês, que é pessoas de fato dispostas a trocar alta remuneração por desenvolvimento. Eu conheço muitas e muitas pessoas que trocam um emprego fixo, de carteira assinada, por um trabalho de estágio, mas eles querem o trabalho de estágio porque é na área de graduação deles. Vai trazer mais conhecimento e vai trazer mais desenvolvimento para a sua carreira profissional, né? Outras pessoas dizem assim, não quero esse cargo de gerência, não quero esse patamar, porque eu prefiro me dedicar para a minha família e ela vai me trazer maior desenvolvimento profissional, porque eu não quero essa absorção de trabalho, entendeu? Então, hoje a gente vê pessoas dispostas a trocar alta remuneração por desenvolvimento. Outra coisa que a gente precisa compreender que no novo contrato psicológico ele também é influenciado por alterações importantes nas expectativas das pessoas com relação à organização. Como eu falei sobre o novo contrato psicológico, eu trago sempre essa charge que eu já mostrei para vocês, né? Você me decepcionou, né? A mãe fala para o garoto. Aí ele diz assim, isso eu não entendi, né? Só não entendo porque está tão chateada comigo se quem criou as expectativas foi você. Veja que interessante, né? Na gestão de carreira, se a gente fizer um contrato psicológico, um acordo verbal, a gente impede que possíveis frustrações ocorram. Eu vejo muitas pessoas no processo de recrutamento e seleção mentindo para os funcionários, prometendo que há um plano de carreira nas empresas sem ter. Então, isso é um erro, um erro e um processo antiético enorme, porque você está mentindo para o candidato, né? Falando algo que a empresa não vai capaz de cumprir. Então, é uma falha ética exorbitante. Então, quando a gente fala do novo contrato psicológico, a gente impede que frustrações sobre expectativas aconteçam. Então, quando a gente fala de gestão de carreira, a gente fala de transparência. Ser transparente com a empresa é ético. A empresa ser transparente com o funcionário é ético também. E isso parece tão simples, mas é tão desafiador para as pessoas cumprirem, né? Então, a gente precisa reconhecer que hoje, no mercado de trabalho, existem muitas pessoas necessitando de emprego por remuneração, por fins financeiros, porque precisa comer, né, e sobreviver, né? Mas se a gente for aprofundar os objetivos de carreira dele, é ter, sim, um salário bom, mas trabalhar em uma área que ele possivelmente não vai conseguir agora, que ele vai precisar de muito mais tempo para conquistar. Mas é importante que ele deixe claro para a organização onde ele quer chegar, tá certo? Para que ele não se frustre depois e nem a empresa se frustre em estar investindo em treinamento, em desenvolvimento dele, se ele não quer ficar lá, tá? Outra questão que é importante perceber é que nem sempre esse contrato psicológico ele traz a realidade, né? E aí a gente trouxe uma discussão na sala, né? E aí eu vou retomar com vocês, é que no novo contrato psicológico a gente tem o quê? Nós temos uma série de acordos que não está no contrato de trabalho. Por exemplo, geralmente em contrato de trabalho que a gente assina no RH, quando a gente é contratado, tem lá dizendo a carga horária de trabalho, a remuneração, a função que vai ser realizada. Isso é o mínimo, tá? E é dizendo o tempo que iniciou e o tempo, muitas vezes, indeterminado. E aí, quando a gente vai para a realidade, o prescrito, o que está escrito no contrato e a realidade é bem distoante, é bem diferente, né? Há uma distância enorme entre o contrato e a realidade, né? Por quê? Porque muitas vezes nesse contrato verbal, nesse acordo, diz assim, ó, você vai trabalhar 44 horas, mas às vezes ao domingo a gente quer que você venha aqui fazer isso, isso e isso.
Ó, sua função é de é, auxiliar de estoque, mas às vezes você vai ser recepcionista, ou às vezes você vai ser motoboy, entendeu? Então, muitas vezes o contrato ele extrapola os fins de direito, e aí revela muito essa charge que tem aí, que é do funcionário mesmo submisso às vontades do patrão, né? Está contratado, inclusive você vai servir a mim, né? E isso, gente, ficou no passado. Não tem essa ideia de só o empregado servir ao patrão como se fosse um empregado que não tem direitos. O empregado tem deveres, mas ele também tem direitos. E muitas vezes eles não são respeitados pelos empresários, né, pelos donos do negócio, que fazem determinados assédios morais com muitos trabalhadores, entendeu? Então, essa é uma questão que a gente precisa dialogar e conversar sempre com os nossos funcionários. E aí, gente, dentro dessa perspectiva, a gente tem a ideia da empresa que sabe o que é melhor para seus funcionários, né? Eu determino que tipo de treinamento você vai ter, que ações de desenvolvimento, ou seja, eu sei para você o que é melhor, você não sabe. Parece o pai da gente, quando a gente é pequena, que diz assim, eu sei o que é melhor para você. Não, mas eu não quero comer isso. Não, você vai ter que comer. É como se a gente tivesse numa ordem bem patriarcal, bem paternalista, em que as pessoas mandam nos funcionários e que a gente precisa de empregado passivo e submisso. Quem aqui não conhece empresas que querem que os empregados, que os funcionários sejam passivos e submissos, porque senão não permanece. Se você quiser dar uma ideia diferente, o dono da empresa vai lá e corta, porque acha que você está querendo ser o dono da empresa. Tem muitos empresários alienados nessa percepção de que é melhor ter um empregado que não entenda de lei. Eu lembro que uma vez eu fiz uma seleção e eu era para um cargo, não lembro qual era o cargo, acho que era para um cargo de atendente. E a pessoa tinha uma formação em direitos trabalhistas, uma formação sobre direito do trabalho. E ela não foi selecionada, mesmo ela tendo competência, porque ela entendia sobre direito do trabalho. E aí, o que é que você leva a você pensar? Qual o problema? Não é importante que ela saiba os direitos dela, mas não, com certeza ia haver direitos, né, trabalhistas sanados ou como é que se chama? Ignorados, em detrimento do que a empresa quer. Tá certo? Isso acontece demais. Deixa eu só voltar aqui para ver se vocês estão falando alguma coisa, nada. Pronto, vamos voltar aqui. A ideia é que vocês pensem o quê? A realidade atual no mercado é que hoje nós queremos ser ativos e as empresas contemporâneas, as empresas que estão se saindo nessa crise, as empresas que confiam no funcionário, né, ativo como condição necessária para sua contribuição para o desenvolvimento da empresa. Ou seja, se nós tivermos funcionários passivos dentro das empresas, essas empresas morrem, gente, morrem mesmo, não sobrevivem ao mercado. Ou eu impulsiono o funcionário para ele ser proativo, ou eu vou falir. Essa é a regra, entendeu? Não existe outra questão senão essa. E aí, a partir dessa compreensão que a gente tem sobre o papel ativo das pessoas no trabalho, a gente percebe que as pessoas estão procurando mais conhecimento, criando possibilidade de ampliar suas informações e seu nível de conhecimento no mercado de trabalho. Então, hoje você consegue ver que há uma ampliação dos cursos de pós-graduação, de formação básica. Hoje, curso de graduação também se tornou acessível para muitas pessoas, né? Por quê? Porque é importante estar atualizado e ter outros conhecimentos, porque você se torna um diferencial competitivo para as organizações. Então, não é à toa que vocês estão fazendo um curso de graduação, porque vocês sabem que ter um curso de graduação levará vocês para outras possibilidades de carreira, para outros crescimentos que o mercado de trabalho pode propor para vocês, tá? E aí tem essa charge que eu gosto muito, que ele diz assim, e como benefício oferecemos um plano de saúde top para cobrir as doenças que você vai adquirir na sua posição. Vejam só isso, né?
Com benefício, vamos oferecer um plano de saúde top para cobrir as doenças que você vai adquirir na sua posição, né? Isso, gente, reflete a ideia de que nós hoje estamos aceitando qualquer tipo de acordo, né? Isso aqui é um contrato de trabalho, um novo contrato psicológico, né? Imagine se eu soubesse que dentro do trabalho que eu vou realizar, eu vou adquirir doenças na posição que eu vou ocupar, e por isso a empresa está me dando um plano de saúde, né? É muito distante essa realidade, mas a gente quer um plano de saúde porque a gente sabe que a gente vai adoecer por outras razões, a gente nunca espera adoecer no trabalho. Tem empresas que já oferecem, por exemplo, vocês acham que grandes empresas que tem médico do trabalho lá dentro, que tem enfermeiro lá dentro, que tem psicólogo lá dentro, né, psicólogo clínico, tá? É porque eles querem dar como benefício porque a empresa é maravilhosa, ou porque já existem profissionais adoecendo por conta do trabalho realizado? Fica aí uma questão para vocês discutirem, né? As empresas que têm médico do trabalho, fisioterapeutas, ginástica laboral, nananã, outros profissionais, é porque eles trazem como benefício para o funcionário um a mais, ou porque eles acreditam que as pessoas de fato já estão doentes ou vão adoecer com o trabalho que realizam, né? É algo que é muito importante ser questionado, tá? E aí, dentro desse conteúdo, eles trazem a ideia das características de empresas abertas e participativas. Né? O que é isso? Né? Hoje há uma grande diferença entre as empresas que elas têm uma característica mais aberta, participativa, e outras empresas que elas são controladoras e autoritárias. Né? Existe essa distância de empresas, né? E a gente precisa se atualizar, porque hoje ou a gente tem uma empresa aberta que proporciona a participação dos funcionários de uma maneira democrática, ou a empresa não vai sobreviver a esse mercado. É um fato, tá? Ou a gente escuta os funcionários, ou a gente propõe que eles participem de forma ativa, ou eles não vão permanecer, tá certo? E aí, outra discussão, só para a gente encerrar, é o quê? É a ideia de que o mercado, gente, privilegia o especialista ou o generalista? O que, que vocês acham? Responda aí no chat. Hoje, o mercado de trabalho privilegia o especialista ou o generalista? O profissional que é especialista em uma área ou aquele que sabe de tudo? O que vocês acham? Vocês acham que uma empresa vai dar preferência ao funcionário que sabe especificamente, ele é o cara daquela área, ou ele quer aquela pessoa que sabe de tudo, que não tem especialidade em nada? Isso mesmo, Jackson, os dois. As empresas hoje querem o generalista e o especialista. Essa é a grande sacada. Você precisa ser especialista em alguma coisa, mas você precisa entender do todo organizacional e toda a sua área. Então, não pensem, né, que, por exemplo, vocês vão ser gestores de pessoas de uma determinada área. Olha, eu contratei Luana para ser minha gerente de RH. Luana, sua área de especialidade, aqui você vai fazer treinamento e desenvolvimento, tá? Tudo bem, Luana, vai lá, entende sobre treinamento, a top, a especialista em treinar e desenvolver pessoas. Quando chega lá no trabalho, ela se depara com várias questões sobre recrutamento e seleção, ela se depara com avaliação de desempenho mal feita, ela se depara com processos de gestão de carreira todos desorganizados, e aí ela precisa entender, sim, sobre tudo, para ela poder desenvolver, inclusive, o trabalho dela depende das outras áreas, então por isso que ela precisa ser os dois. Ela precisa ser muito boa em uma determinada área, mas ela precisa conhecer das outras áreas da sua profissão, entendeu? Eu não estou dizendo que você, enquanto gestor de RH, você precisa entender de medicina do trabalho, você precisa entender sobre direito do trabalho e saúde do trabalhador, isso é óbvio, entendeu? Mas você precisa ter competência para as duas áreas. Se você fixar em uma determinada coisa, já era. Vou trazer para vocês agora. Eu estou falando muito rápido, eu estou achando que estou falando muito rápido. Digam aí se eu estou falando muito rápido. Me agendei, feedback, não vou marcar vocês, não. Estou rápida ou tá dando certo aí?
Vocês não dizem nada, não sei nem se vocês estão aqui. Valha. Oi, gente. Digam oi, estão aqui? Oi, tia, tá ótimo, tá tranquilo, deu pra entender tudo. Deu bem isso. Só você mesmo para falar aqui. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui uma, uma questão, tá? Vamos mostrar para vocês uma questão, deixa eu ver. Interromper o compartilhamento, só abrir depois. Espera aí. Vou mostrar uma questão para vocês sobre especialistas e generalista. Vamos lá. Vou mostrar para vocês essa questão que tem a ver com a ideia de especialista e generalista para ficar claro, tá? Vou mostrar para vocês. Vejam só. Ó, vamos lá. Essa questão para a gente discutir. Uma empresa de grande porte está contratando um profissional da área de recursos humanos para trabalhar especialmente com avaliação de desempenho de gestores de área. Nesta busca por este profissional, o selecionador percebe uma heterogeneidade de profissionais da área de RH. O que é heterogeneidade? É vários profissionais, era um misto de profissionais com diversas especialidades nas áreas. Ela percebe vários profissionais na área de RH. Desta forma, qual destes profissionais terá melhor desenvolvimento e atenderá aos objetivos da empresa? Então, percebam que a questão pede para que vocês selecionem um profissional, né, para trabalhar especialmente com avaliação de desempenho com gestores de área. Vamos para a questão, né? Aí lembrem agora do conhecimento que a gente acabou de ver. As empresas querem um especialista e um generalista, eles querem as duas coisas. Vamos para as questões, tá? Letra A. Você contrataria profissionais com especialização na área de avaliação de desempenho, mas sem experiência em outros processos de RH? Profissionais com vastas experiências em processos de RH, mas com pouco foco na área de avaliação de desempenho? Letra C. Profissionais com experiências em todas as áreas, mas com foco em avaliação de desempenho de gestores. Letra D. Profissionais com experiência em todas as áreas de RH, mas com foco na área de avaliação de desempenho de pessoas. Letra E. Profissionais com vasto conhecimento na área de avaliação de desempenho, mas com pouca experiência e conhecimento sobre os demais processos de RH. Eu quero que vocês leiam novamente, tá? E mandem aí no chat qual alternativa vocês acham que mais atende à ideia de que eles estão pedindo, estão procurando profissionais para trabalhar especialmente com avaliação de desempenho com gestores de área. Vocês precisam tomar como referência o conteúdo que a gente acabou de ver sobre o que as empresas querem, o especialista e o generalista. Então, qual dessas questões atendem melhor? Vou deixar aqui para vocês um tempinho, para vocês lerem, e aí a gente vai para eu ver qual foi a resposta de vocês, tá bom? Tem muitos detalhes, tá? Se atentem aos detalhes do que a pergunta, do que a questão pede. Vamos lá, Volta gente. na pergunta bem rapidinho pra eu ver só uma coisa. Posso passar? Pode.
E aí, gente, já responderam aí no chat? Sim ou não? E aí já tem muita resposta. Tem gente na letra D, tem gente na letra C, D, C. Vamos voltar lá. Já posso falar, né? Vamos lá. Quem será que acertou? Tá? Eles querem profissionais para trabalhar especialmente com avaliação de desempenho com gestores de área. Olha o foco, a especialidade deles é gestores de área, tá certo? Letra A diz que é profissionais com especialização na área de avaliação de desempenho, mas sem experiência em outros processos de RH, então a letra A já está descartada, porque as empresas querem profissionais também com vasta experiência em outros processos de RH. Letra B, profissionais com vasta experiência na área de RH, mas com pouco foco na área de avaliação de desempenho. Então, cancela a letra B, já está eliminada. Letra C, profissionais com experiência em todas as áreas de RH, mas com foco em avaliação de desempenho de gestores. Tá? Vamos ver se essa questão está certa, se tem outra melhor. Profissionais com experiência em todas as áreas de RH, mas com maior foco na área de avaliação de desempenho de pessoas. Quando ele fala avaliação de desempenho de pessoas, ele está falando no geral, tá certo? Então, ele também se torna generalista na avaliação de desempenho, tá? E o que a empresa quer é a avaliação de desempenho de gestores. Letra E, profissionais com vasto conhecimento na área de avaliação de desempenho para gestores, mas com pouca experiência e conhecimento sobre os demais processos de RH. Ou seja, né, a alternativa certa nessa situação, eu pensei que estava aqui a resposta, peraí. A questão certa nessa questão é a letra C, tá certo? Por quê? E aí eu vou tirar a dúvida de vocês por que não é a D. Porque a D, ele também traz uma questão generalista sobre a avaliação de desempenho de pessoas. Quando ele diz avaliação de desempenho, inclui gestores. Mas, como é especialmente para avaliação de desempenho de gestores, a questão mais correta é a letra C, tá certo? Que é o profissional com experiência em todas as áreas, mas com foco em avaliação de desempenho de gestores. Isso não significa que ele não vai fazer avaliação de desempenho de pessoas de forma geral, mas a empresa quer avaliação de gestores de forma generalista, tá certo? Ficou claro, gente? Alguma dúvida sobre essa questão? A questão certa é a letra C, tá bom? Gente, esse é o nosso resumão, nossa retomada de conteúdo sobre a nossa avaliação, né, a V1. Ela vale 4 pontos, como a professora Joyce já explicou para vocês. Ela tá muito simples, eu fiz ela hoje. Tá muito tranquila. Eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, pelos conhecimentos que vocês... Agora não. Olha, tu é demais, viu, Wilson? Não posso mandar a foto da prova. Mas eu vou estar auxiliando vocês, vou tirar as dúvidas de vocês sobre a avaliação, sobre quando a gente liberar a prova, a gente vai abrir aqui a aula, ler para vocês o estudo de caso com vocês, falar sobre todas as perguntas e o que eu espero em cada uma delas, tá certo? No mais, gente, é isso. Vocês têm alguma pergunta sobre prova, sobre conteúdo, alguma coisa sobre isso? Me falem aí. Tá tranquilo? Podemos encerrar, então, por hoje? Sim ou não? Tá tranquilo? Então, ótimo, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Vou estar colocando a aula no YouTube e depois coloco no grupo para quem não assistiu, tá bom? Vai dar tudo certo e já a gente se encontra pessoalmente, tá? Boa noite.